Muito boa tarde, aqui pela TV Novo Tempo, a gente ganha um cantinho no seu coração, está começando mais um Entre Família nas tardes brasileiras e por que não, sem limites, sem fronteiras. Vamos juntos com você, boa tarde, Carol Félix. Boa tarde para você que nos recebe, é um prazer estar aí junto com você, viu? Tá chegando agora, nem sabe que programa é esse, continua que você não vai se arrepender. Hoje nós vamos falar sobre herança, e aí? Um assunto que eu conheço profundamente, porque lá em casa a única coisa que a gente deixava não um pro outro é dívida e piolho, entendeu? Mas eu quero saber que pessoas que vão deixar uma herança. Então lá em casa é o seguinte, a gente tem que saber quem é que vai ficar com os carnê. Piolho a gente já dividiu antes dos negócios, né? Não, mas aí nós estamos falando de outra herança, Cris, algo que assim parece que pode ser que não chegue a nós aqui, essa situação. Mas que muitas vezes, Cris, dá briga, porque não tem, olha, dá confusão, olha, a família fica assim, quebrada por falta de informação e conhecimento. Com certeza. Até aquela pessoa que estava velhinha, segurando a família, parece que ninguém brigava. Foi só falecer, parece que o bicho pegou pra cá, irmão brigando. Será que é isso mesmo que você quer pra família? O legado? Mas hoje a gente vai descomplicar essa questão para você saber os trâmites, entender um documento, né? Como é que esse negócio tem que fazer inventário, Como né? é que é redigido, né, esse documento? Quais são as funções? Você que tem uma idade certa para poder deixar esse documento? E a gente começou aqui o programa brincando, né, falando de dívidas, mas de fato, uma pessoa que quando ela falece, as dívidas, ela fica. E aí morre com ela as dívidas? Ah, morre, com certeza. É só jogar os boletos lá e pronto, acabou deu. o negócio assim. Então, um ano antes da partida já começa a me endividar, porque não vai ficar para ninguém, até porque, claro que alguém vai pagar. Alguém vai ter que pagar essa conta. Mas quem paga essa conta? Vai no nome de quem? Quem? Um exemplo, uma pessoa que não tem filhos, deixa herança para quem? Olha, e se for adotado? Ó, tem um filho adotado aqui, então esse aqui não pode, tá? Filhos adotivos aí, né? E se for um filho assim do coração, aqueles que, olha, eu adotei esse filho aqui do coração, mas não tá registrado, sócio afetivo. Coração aí, você que tem os mesmos direitos, gente? Olha, as dúvidas são muitas, né, Cris? Porque a pessoa diz, não, esse assunto é barbado, até a gente começar a falar. Não, imagina. Mas hoje a gente tem um advogado aqui no programa que vai tirar todas as dúvidas. É o doutor no sofá. É o doutor no sofá. Bom demais. É o doutor no sofá hoje. E a gente tem uma história de legado, uma herança que fica... Não vou dar spoiler. Não dá spoiler. Hoje é dia de Karina no Canto ao vivo aqui no Entre Família, olha só. Mas nós vamos começar esse programa com informação. Na tela pode rodar a vinheta. Entre Família aqui com informações importantes para você. Olha só, na África do Sul, alguns cegos estão tendo dificuldades ali de ganhar ali o sustento de cada um deles. Porque com essa questão do isolamento, o distanciamento de cada um, eles não conseguem suporte de outras pessoas. Vamos assistir juntos esse VT. Para quem não tem a visão, os dedos funcionam como os olhos. Mas a proibição do contato físico imposta pela pandemia do novo coronavírus mudou completamente o dia a dia dos imigrantes deficientes visuais em Joanesburgo, na África do Sul. Desde que o país estabeleceu o confinamento no final de março, muitas destas pessoas deixaram de andar nas ruas, onde pediam esmolas, para se trancarem em imóveis com outros deficientes. Somos alertados a não tocar as pessoas e, como somos cegos, dependemos do toque para conhecê-las, para saber onde estamos e até para conversar, para ouvir as pessoas com quem você está conversando. E se estão com máscaras, não podemos ouvir suas vozes da mesma forma. Mesmo com o levantamento progressivo do confinamento, a vida ainda não voltou ao normal para eles. Nas ruas, as pessoas temem o contato e fazem menos doações do que antes. Sem muito o que fazer, Getro Gonese aproveita as semanas de confinamento para escrever suas memórias. Dia após dia, o imigrante do Zimbábue registra no papel de sua máquina de braille os grandes momentos de sua existência, com o objetivo de escrever um livro sobre sua vida. Os desafios, né, são muitos. Se você está em casa e pensando, nossa, essa pandemia fez isso e isso com a minha família, com a minha casa, com a minha vida pessoal, profissional, olha só os desafios que essa pandemia trouxe para diversas pessoas, principalmente os deficientes físicos que não têm suporte aí, né, que estão nas ruas e que agora não podem mais permanecer nestes locais. Mas hoje estamos aqui falando de herança aqui no Entre Família. Você tem dúvidas? Daqui a pouquinho vou te dar um número para participar com a gente, tá? Vamos para o intervalo? Esse é muito rápido, é diferente dos outros, hein? É rapidinho, voltamos já já.
Muito bem, estamos de volta. Eu fico imaginando você nessa sala, tava a vovó sorrindo, a mamãe também, de Todo repente mundo rindo. a netaiada, não, comigo vai ser assim. E... Aí já começou uma DR. Não, gente, Não que é vai isso? dar BO isso aí, gente. Boletim de ocorrência, jamais. Aqui na Nada, pandemia, sabe por que não? Porque nós Por temos quê? aqui um mediador, um especialista do direito da família e que vai tirar todas as suas dúvidas. Então você não vai deixar para depois. Acho que eu vou perguntar mais pro fim do programa. No mínimo não vai entrar. Não vai entrar sua pergunta de E novo. outra, estão me agorando. Você gosta de testamento? Estão me agorando porque eu não posso falar sobre esse assunto eu tenho agora. vergonha de falar com o pai disso aí. Não, gente. Para com isso. Olha. Manda pra gente aí. Qual é o número, Cris? DDD 12 98315 0249, tá? Manda o seu nome, manda a sua cidade, a gente quer mandar um abração para você, mas se caso tiver alguma pergunta que você vai dizer assim, olha, eu não quero me expor, não tem problema nenhum, mande. Importante é sanar suas dúvidas e a sua dúvida pode ser de muitos, Carol. Com certeza, e as nossas dúvidas também. Vamos lá conversar, apresentar? Vamos agora Ele que já tranquilizar. esteve aqui, vamos tranquilizar ele. Depois dessa abertura do programa. Não é fácil. Eu digo que não é fácil. Eu tento mudar minha face perto do especialista para poder... Para dar uma seriedade. Buscar ele Apresenta ele pro com eixo. seriedade. Vamos ver se a Vamos gente lá, muda então. essa Vamos lá. primeira imagem. Senhoras e senhores de casa, é com muito prazer que recebemos aqui Tiago Rodrigues, advogado especialista em direito da família, no nosso Entre Família. Muito boa tarde, doutor. Boa tarde, Cris. Boa tarde, Carol. Boa tarde. Ele já esteve aqui outras vezes, mas online, né? Online. Agora está aqui presencialmente para tirar as nossas dúvidas referente ao direito da família. Não perde tempo. Tá participando logo desse programa, hein? Vai mandando suas mensagens aí. Agora, quando o assunto é herança, é complexo, né? Você consegue explicar para a gente assim, uma nomenclatura, o que seria a herança? E depois a gente vai, quem sabe, tentar entender a diferença dessa questão das heranças, do inventário, que é um outro processo. Conta aí para a gente um pouquinho, só para a gente iniciar o programa e entender um pouco esses processos todos. Sim. A herança, a gente poderia determinar ela por dois modos. Tanto o modo como a gente, no direito, a gente costuma brincar, que é o modo cível, né? A herança é só o resultado dos bens que o espólio deixa para que os vivos se matem, por isso. Excelente. Ou então, ao pé da letra, que seria no modo jurídico, a herança é o resultado que o espólio deixa para a divisão para os herdeiros, né? No caso, o legado. Mas dá briga. Dá. E por mais que você amarre, converse, dialogue, desenvolva um bom testamento, ainda assim dá divergência. É que, na verdade, o que acontece? Justamente, a gente até brincou aqui na nossa abertura, mas as pessoas, por não quererem falar desse momento, então são os acordos em vida. E aí, como você às vezes não tem a pessoa que deixou a herança para falar, entra o achismo, né? Aí nascem as vaidades, né? E o que acontece? Normalmente, nesses assuntos de herança, envolve os terceiros que entraram na família, tipo a nora, entra o filho, aí começa, se não tiver um acordo, já com algo documentado já tem problema, então a questão é não falar disso em vida, né, doutor? O deixar para lá, não ter essa programação em vida, hoje não se dispor como que vai ser, né, que nem vocês bem enfatizaram no início, não discutir como que vai ser essa sucessão, não em vida, se já, meu pai, muito provavelmente, vamos supor, meu pai hoje tem 60 anos de idade, nós temos um certo patrimônio que temos que dividir futuramente. Então já haver essa pré-conversa entre as pessoas, instruir isso através de um testamento que é necessário também, e já deixar isso tudo já arrumado, até mesmo pela doação em vida dos bens, as pessoas não fazem isso, e quando chega o momento em si de fazer um inventário, de discutir a herança, até mesmo o próprio testamento, que é muitas vezes discutido, as pessoas não conversaram sobre isso ainda, e no momento doloroso, né, que a lei estabelece, que vocês têm um prazo de 60 dias para poder fazer o inventário, fazer essa divisão da herança, é um momento doloroso, está todo mundo machucado, e eles começam a se ferir mais ainda. Exato, eu acho que esse é o ponto, né? Porque é o momento em que as pessoas elas estão num processo de luto, né? E aí você precisa tomar decisões importantes relacionadas a diversas situações, incluindo essa questão da divisão dos bens. Mas aí você falou de todos esses processos, um deles é o inventário. O que seria o inventário? Explica pra gente. O inventário é a abertura da sucessão do decujus. Decujus, quando a gente fala decujus, é o morto. Assim que a pessoa vem a óbito, ela tem determinado rol de bens e ela tem sucessores, quer na sua linha reta ou a linha colateral, né, que a gente fala a linha reta, que seria o cônjuge dele, que tiver ter cônjuge ou não, o companheiro que seja os filhos também, e os ascendentes também, que seriam os pais, nesse caso, nas linhas colaterais, que são os irmãos, os sobrinhos, quando nesse caso que não houver a linha reta, é a necessidade que seja distribuída essa herança. É como se a gente faz uma liquidação nesse momento de todas as
dívidas e de todos os bens do decúbito do morto naquele momento, para que seja feita a sucessão. Essa sucessão vai ser aberta perante judicialmente ou extrajudicialmente. Aí tem os requisitos de cada caso. E nessa sucessão vai ser feita a liquidação, os bens, como é que vai para quem, vai para qual, as dívidas, como é que vai ser saldada, até qual ponto que vai ser saldada. E é necessário, hoje a lei determina que seja feito o inventário para qualquer transferência de bens de decúbito de pessoas mortas. Nossa, é tão complexo. Ele explicando já está complexo. Precisa de um advogado. A gente vai ter hein? até uma dinâmica, Carol, já que vai explicar, porque às vezes o pessoal fica um pouquinho fugindo da burocracia, né? Porque tem que ter assinatura de todo mundo, às vezes tem a logística, parentes que moram longe e tal, mas tem alguém, a Liliane, que vai falar com a gente agora, né, Carol, que ela vivenciou isso aí. Com certeza, e ela está conectada aí já com a gente. Seja muito bem-vinda, Liliane. Olá, tudo bom? É um prazer estar com vocês aqui. Prazer é nosso recebê-la aqui, amiga. Conta um pouco pra gente, então, dessa dinâmica familiar aí, que em algum momento, no momento de dor, de tristeza, vocês tiveram que entrar neste assunto de herança. Como é que foi? Foi tranquila essa partilha de bens? No meu caso, bem assim, ó, no nosso caso, ela deixou um testamento, né? Aí, no caso, não teve aquela coisa, porque como ela não tinha herdeiros, né, eram duas tias, irmãs da minha avó, elas não tinham herdeiro, né? Então ela fez a doação do patrimônio dela, né, que foi a casa. E aí ela deixou o testamento, mas que ninguém sabia que tinha esse testamento, né? Aí uma amiga dela que foi testemunha, aí ligou e falou: não, ela deixou um testamento, que sua filha está contemplada no testamento. Aí foi todo mundo procurar esse testamento, né? Aí foi que achou, mas só que no caso foi assim, ó, uma faleceu em uma semana, que a gente ficou sabendo do testamento, e a outra estava internada no hospital. Eram duas tias, que elas eram bem unidas, uma tinha 80 e poucos anos, a outra tinha 92, e aí quando uma adoeceu, a outra adoeceu também, né? Ficou sentindo falta da outra. Então as duas ficaram internadas, e quando uma faleceu, a outra não ficou sabendo, mas aí piorou. E aí quando uma faleceu, a gente soube do testamento, mas também, né, a gente na esperança, na oração, para que a outra pudesse ficar boa. Aí, quando a outra faleceu, foi que aí a gente teve que revelar que tinha o testamento. E aí foi triste, né, porque a gente nem pode ficar feliz por ser beneficiado numa coisa no momento de tanta dor, né? Ô Liliane, olha só, você é advogada, né? Nem todo mundo tem um conhecimento jurídico como você. Só que você também estava ali, né, enlutada, perdendo duas referências na família e tal. E você, como advogada e também como parte desse sentimento, fez o que primeiro? Mostrou as questões legais, vocês fizeram uma reunião familiar para ter acesso a esse testamento. Teve uma reunião anterior, né? Porque, olha, antes de falar das questões burocráticas, vamos reunir a família, entender o processo. Como é que vocês fizeram? Como é que foi o mecanismo da família até ter acesso a esse documento? Foi assim, reuniu a família, a gente fez um café da manhã no outro dia, porque a gente queria deixar para esperar um pouco, uma semana, 2 semanas, mas como teve gente da parte da família que veio de fora, né, de outro estado, de outra cidade, aí e que já iam voltar, e no outro dia de manhã a gente fez um café da manhã em família para poder dizer, né, para ler o testamento. E para aqueles que não tinham sido contemplados no testamento, que pudesse pegar alguma coisa da casa delas, que a gente fez o café da manhã na casa delas, né, que estava tudo, e que a gente podia abrir para quem não foi contemplado no testamento, pudesse dizer, fez uma lista, quem quisesse, e aí foi dizendo quem quer a geladeira, quem quer o fogão, quem quer a roupa, e aí foi todo mundo, né, numa forma consensual, aceitou o testamento, que não tinham o que fazer, e em relação aos bens dela, a gente foi dizendo que queria tal coisa, e foi tudo, né, no momento assim da emoção, da dor, mas todo mundo estava unido, né, e aí não teve problema. Muito bem, Liliane. Olha, a gente agradece por você ter aberto um pouquinho de algo tão interno, né? Mas você, na linha jurídica, sabe o quanto importante é a informação. Então você viveu mostrando para a gente toda essa questão da organização e tal. Querida, muito obrigado por ter participado do nosso programa e leve um abraço aí, né? Eu tenho certeza que herdou das tias um sorriso especial, um carinho que você dividiu conosco nesse legado especial. Um grande abraço. Um abraço também. Muito obrigada a vocês. Deus abençoe todos vocês. Eu adoro o programa, hein? Coisa boa, querida. Que bom. Depois de passar essa pandemia, venha nos visitar aqui, tá bom?
Sim, abraço. você será um prazer. Tá bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau, abraço. Tchau, tchau. Agora a gente fica imaginando, lendo um documento, é claro, né? As pessoas que estão em casa ainda ficam fazendo soma porque a gente fica imaginando até os nossos pais. Eu tenho os meus pais vivos e a gente fica imaginando até a própria cena das pessoas ali dentro da casa, Nossa, né? difícil, ela foi Porque, falando, né? olha, a gente teve que fazer um café da manhã e aí quem não foi contemplado, porque eles começaram a ver essa questão toda, se colocar no lugar de quem não estava no documento. E ao mesmo tempo pegando bens que tinham histórias, né, Carol? Nossa, A geladeira da tia. Difícil. Não é fácil lidar com material, com documento e a perda, né? E o interessante é que a família, de alguma forma, mesmo tendo o documento em mãos e tal, né, eles desenvolveram uma dinâmica, né, uma organização. E essa dinâmica e organização não é comum em todas as famílias, né? Geralmente pode ser que em algumas famílias, numa situação como essa, eles não abrissem a casa, quem vai ficar com o quê? Aí começa a briga, discussão. E aí, quando alguns dos bens, por exemplo, os itens de dentro da casa, que como ela citou, não estavam no testamento, como é que faz para partilha desses bens de forma tranquila, sem que haja uma briga, discussão da família em relação a essa situação, que foi o contrário do que a Liliane passou aqui para a gente? No caso dela, é o que a gente fala que é o excepcional hoje em dia. Excepcional, com certeza. É muito mais difícil de acontecer hoje em dia que as pessoas têm esse bom convívio, têm esse bom consenso para que seja feita essa partilha. Quando não tem um consenso entre eles para como que vai ser feita essa divisão, como que vai ser feito, se forem bens de valor significante, que forem bens que compensam você mover um processo judicial, aí você tem que mover um processo judicial de inventário. E quem move? Essa é a minha dúvida. Qualquer um dos herdeiros. Qualquer herdeiro ele pode mover, muitas vezes, vamos supor, tem um prazo para isso. Quando você não abre o processo de inventário no prazo, aí você vai incidir em multas, o CMD vem todas essas multas e as penalidades. Quando qualquer um herdeiro que tiver em si for beneficiado, tanto pelo testamento ou se for herdeiro direto dela, pode mover o processo de inventário. Com a abertura do inventário, o juiz vai nomear um que seja inventariante. E o inventariante ele é responsável por todos os bens da pessoa, do falecido, até que seja devidamente partilhado pelo juiz conforme o melhor consenso entre eles. E às vezes nós temos alguns casos, por exemplo, né, de pessoas que moram com aquela pessoa, um filho, né, fica cuidando também, e tal. Enfim, E automaticamente ele está morando nessa casa há 15 anos. Aí, diante de um documento, eles têm que repartir aquela casa. Como é que funciona se a única moradia daquele herdeiro é justamente aquela que vai ser partilhada? Como é que funciona, doutor? Tá aí, Cris, tá aí um problema muito grande que acontece hoje em dia. Muitas vezes a pessoa até que cuidou, prestou aqueles cuidados necessários por idoso, seja aquela pessoa que necessitou do cuidado durante aquele período, ele se acha proprietário da casa por direito. Sim. Claro, legalmente, moralmente, a gente sabe que ele precisa daquela estrutura. Eu tive casa em família, sim, só que na minha família, graças a Deus, meus pais conversaram e deixaram a pessoa ficar, até ficou com a casa por aquele período, né? Nós tivemos, graças a Deus, esse bom senso para isso. E só que muitos outros casos a pessoa quer que já saia do imóvel, vão vender, vamos partilhar, vamos fazer isso. Porque direito é sim, é questão de direito, a pessoa tem que dividir os móveis, mas não tem essa sensibilidade. Existem dois casos já determinados pela lei. Quando, vamos supor, a pessoa é apenas um herdeiro, ele não é o cônjuge que está vivo, o cônjuge supersiste, que a gente fala hoje em dia, o herdeiro, ele necessariamente vai ter que ser feita a divisão do imóvel. O imóvel vai ser aberto se tiver pessoas menores de idade ou incapazes, necessariamente o inventário tem que ser por via judicial. Sendo por via judicial, o juiz ele vai decorrendo aquele prazo do inventário, se tiver discussões, ele vai prolongando. A pessoa vai ficar no imóvel naquele período. Se for um imóvel muito valoroso... O uso capião não existe jurisprudência nesse sentido, não, né? Não existe. O uso capião, para que seja feito, ele tem que ser sem qualquer resistência. Se houver qualquer resistência de um possuidor do imóvel, porque houve a morte, ele já é herdeiro, então já quebra, já tem a resistência, então não cabe esse uso capião. E quando vai se fazer a divisão desse imóvel? Vamos supor que muitas vezes não é imóvel, é um comércio, um ponto comercial que está alugado. Tem essa questão. Os frutos daquilo, o inventariante vai administrando e vai juntando aquele dinheiro para que seja partilhado futuramente, e tem que administrar aquilo. E o outro caso que existe mais específico ainda, que muitas pessoas não sabem, o cônjuge supersiste, aquele que está na casa, que conviveu com a pessoa que morreu até aquele momento, ele pode ficar na casa até a morte dele sem qualquer custo. Por quê? A lei descreve que existe o direito real de habitação.
esse direito real de habitação, ele abrange apenas o cônjuge. Pode ser por através de união estável, pode ser casamento, qualquer que seja o regime de casamento. Quando falece, vamos supor que no nosso exemplo, vamos supor que é o homem faleceu. A mulher, ela está na casa e ela tem o direito, vai fazer um inventário, vai dividir o imóvel, cada um para suas cotas, seja filhos dela ou filhos de outro casamento que ele tenha. E nesse período, ela vai ficar na casa, fechou o inventário, terminou tudo. Ela tem o direito de ficar na casa até o falecimento dela, porque ela, vamos supor, não tem para onde ir, era o único bem que eles tinham. Se tiver outra casa, não pode. Se ela casar de novo, tem que sair da casa, ou então tem que vender. Se ela muita gente, não vamos casar não, vou fazer união estável, perde também. Se ela conseguir, ou qualquer outro bem que seja vultuoso assim, para poder morar, perde também esse imóvel. Ela tem que sair da casa. São muitos os detalhes desse processo, viu? Você tem dúvida? Manda aí bem específico que você viu aqui que o nosso advogado é fera. Ele vai responder para você. Ainda hoje tem Karina do Canto aqui, viu? Você quer aprender a costurar? É hoje que você vai. Eu também vou precisar, viu? Dessas dicas aqui que a Karina vai passar hoje. Vamos para o intervalo? É rapidinho, respira aí, bebe uma aguinha. Eu sei que o assunto é difícil, mas nós precisamos conversar sobre isso. E, afinal, nós estamos entre família. O intervalo é rapidinho, voltamos já já. Muito bem, estamos de volta aqui no nosso programa falando hoje sobre herança, né? Temos hoje um doutor aqui que está sentado no seu sofá. Tem que tirar essas dúvidas, meus queridos. Mas olha só, o que não tem dúvida nenhuma é que no mês de agosto agora, no Entre Família, você tem 15% de desconto em todos os produtos da gravadora Novo Tempo. Nós temos alguns pilares aqui na rede Novo Tempo, né? Rádio, TV, web e gravadora. Nós temos aí um casting, né? São 50 ministérios dentro da gravadora que está aumentando a cada dia, está sempre chegando aqui. Então, olha, é material para toda a família. Você gosta de coral? Tem. Você gosta de grupo? Tem. Você gosta de quarteto? Tem, né? Você gosta de ministério com voz a capela? Tem um CD especial do Vox esse ano. Você não conhece? Dá um pulinho no site que é novotempo.com/gravadora. Lá você vai ver todos os produtos, os encartes, tem camiseta nova com 4 cores, a gente até já usou aqui no programa. Mas, Cris, me fala como que eu vou fazer para ganhar esses 15% de desconto. É uma senha que nós temos aqui, que é Família 15, não é o Entre Família? Você não quer 15%? Então decora, Família 15. E o que eu faço agora? Eu falo para quem, Cris? Liga no 0300 789 1111. E todo 0300 é preço de ligação local, para baratear a sua ligação aí. 0300 789 1111. Ou se ainda assim você quer, a gravadora Novo Tempo liga para você. Você tem que mandar um me liga para o WhatsApp da gravadora, que é o 12 98100 4302. Hoje é dia 20, nego. Você vai deixar para quê? Para a última hora. Com certeza não. Então já liga agora, já garanta, monta um combo especial, né? Olha, fala o que o pai quer, o que a mãe. Você quer camiseta? Qual é G? A vermelha é só para as mulheres. Quer CD dos discípulos? Eu quero Arautos do Rei. Coloca tudo num combo. É o seguinte, arredonda tudo que agora é 15% no Entre Família. Tá pensando o quê, hein? É a herança do desconto, mas esse inventário só tem validade para esse mês de agosto. Depois não perde tempo, tá escrito aqui no documento, gente. Bora nós, vamos voltar para a nossa conversa, porque agora o povo vai colocar a boca no trombone, Carol. É isso mesmo, viu? A nossa repórter Kimberly, ela trouxe aqui pra gente as dúvidas das pessoas que estão fora também, né? Às vezes a pessoa tá ali de fora e tal, e quer saber alguns pontos específicos. Não se preocupa, daqui a pouquinho nós vamos aqui abrir para você também falar. Tá participando? Manda suas dúvidas. 0 operadora 12 983 15 0249. Mas neste momento nós vamos ver aqui alguns vídeos e o advogado vai ajudar a gente a entender mais este assunto aqui, que é complexo, hein, gente? É complexo, já viu, né? Tem vários detalhezinhos jurídicos ali que nós temos que ter atenção. Vamos lá. A primeira pergunta na tela aqui do Entre Família. Em 2 casamentos diferentes, um filho em cada casamento, como que é feita a divisão de bens neste caso? Olha lá, 2 casamentos, um filho para cada, faleceu, ou o pai ou a mãe, e agora? Como é que é feita, né? Vou dar uma dica. Posso dar uma dica? Monta-se uma mesa, cada um coloca o facão em cima da mesa. Brincadeira, vamos ao doutor aqui. Quem sobreviver fica com... Não, é bem simples, nesse caso é bem simples. Tem que se observar quais são os imóveis ou os bens que se comunicam entre si. No filho do atual casamento, o filho do atual casamento, ele vai ser herdeiro dos bens a quais foram conquistados durante o período de casamento.
ele é herdeiro desses bens. Ah, mas que for comunicado junto com a viúva. Um exemplo, vamos supor assim, até tem um processo desse que está acontecendo. O rapaz, vamos supor, o pai faleceu, ficou viva a mãe, só que no nome da mãe tem um veículo no nome dela. Aí, vamos supor, esse veículo não faz parte do filho que é fora do casamento. Não, ele faz parte porque metade do veículo, se for o casamento com união parcial de bens, ele vai pertencer ao marido. Como o marido faleceu, ele já deixa o legado para o filho que ficou. Então tem que observar bem a bem, não vai ser todos os bens que a gente vai fazer parte. Então, bem a bem. Período que foi conquistado, aquele bem também tem toda a influência. Toda a influência, cada período que foi. Porque vamos supor que é bem anterior ao casamento, aí a esposa que ficou naquele caso, ela não vai ser meieira, ela pode ser herdeira, dependendo do casamento, do regime de comunhão de bens. Ela vai concorrer como se fosse herdeira. O outro filho, que é do atual casamento, ele, consequentemente, ele faz parte da herança completa, tanto do posterior quanto anterior ao casamento. Ele já faz parte de toda essa herança. Só o filho que foi fora do casamento tem que ver se algum desses bens não comunica nesse caso. Bem complexo, gente, bem complexo. Mas vamos lá, você vai perguntando e o doutor vai respondendo. Mais uma pergunta aí. Quando a herança é deixada para uma pessoa mentalmente incapaz, a família pode interferir judicialmente? E aí, doutor? Bom, ou não, né? Já vai ser interferido judicialmente desde o início, né? Toda vez que tem uma pessoa que é incapaz, seja ela qualquer sua incapacidade de atos para a vida civil, sendo descrito no Código Civil, o inventário vai ter que ser feito por via judicial. Nesse momento vai ser nomeado o inventariante, que ele vai cuidar de todos os bens, e o incapaz ele tem o curador, ele tem o tutor dele. O tutor vai cuidar como se fosse um filho de todos aqueles bens. Vamos supor, um comércio que gera rendas, é uma fazenda que tem animais, os animais têm que produzir, tem que ter cuidado. Então o próprio cuidador ele vai gerir toda aquela vida, todos aqueles bens do incapaz, e todos os bens vão ser vertidos para ele. Como que os bens vão ser usados depois? Em proveito dele. O tutor dele, que vai ser feito através de um processo, muito provavelmente já vai ter, nesse período, que seja o processo de Guarda também, né? Também, porque o tutor, ele precisa, antes de que ele seja o tutor, ele precisa estar registrado interdição. Que ele... Isso, exatamente. Interdição. Vai ter o processo de interdição, fugiu o nome, ele vai ter o processo de interdição nesse momento, ele vai ser o curador dele, então ele já vai cuidar como se fosse um filho. E ele gere todos os bens para que seja usado em proveito daquela pessoa. Tem um tutor aí na história que vai entrar no processo como um todo. Vai lá, mais uma dúvida aqui, você está falando? Fala, povo. Quando alguém morre, em vez de deixar bens, deixa dívidas, quem é que paga essas contas? Boa pergunta, né? Vou começar a anotar Não, aqui, essa aqui eu já vou... essa é a minha modalidade. Essa modalidade. Ô mãe, ô gurizada, sua mãe tá do sul aí, ó, ele... essa aqui tem que gravar, tá? Vamos lá, doutor. Essa daí, para poder ficar bem frisado para você que tem essa dúvida, não se herda dívidas. Não herda dívida, é simples. O que acontece no momento das dívidas? Vamos supor que o seu pai ou qual que seja sua tia deixou herança para você e ela tinha um financiamento gigantesco lá, que ela devia milhões de parcelas naquele período. Só que ela também tem um bem que está quitado, já aquele bem que você vai herdar. Não, então peraí, eu não herdo dívida, mas ela tem uma casa que está financiada, ou tem um carro que foi financiado com várias parcelas, ou um empréstimo que foi financiado. Acontece o quê? Neste momento, os bens respondem pelas dívidas. Então, se você tem um bem que vale R$1 milhão, no exemplo, só que você tem 2 milhões de dívidas, então vai compensar os seus credores, que seja o banco, que seja o financiador, ele vem naquele momento, tem que observar também se tem alguma apólice de seguro no financiamento. Pode ser que tenha uma apólice de seguro. Então, o banco ele vai vir e vai executar até aquele montante daquela partilha. Então você tem 1 milhão de patrimônio, eu vou executar até isso aqui. Então, morreu, acabou, é meu, e você vai herdar só as boas lembranças. E se eu não tenho nada consignado, só a dívida mesmo? Não paga. Não paga? Não paga. Se você não tem bens, não paga, porque não herda dívida. Isso aí, a melhor coisa que eu recebi hoje no programa foi essa aí, ó. Lá. Pelo menos assim, ó, o ombro está mais aliviado. Você não tem bem, se olhar, aí não dá, não tem. Só sai com a lembrança. Se não deu bem, ficou tudo de bem. Tá tudo bem. Tudo bem, pronto. O problema é quando tem, é isso. Pronto. Ou não, né? A gente fica lutando aqui para ter alguma coisa. Tá vendo que dá dor de cabeça. Mas aí, se for feito assim, de tudo certinho, com advogado, com respeito, com ética, aí as coisas funcionam da melhor maneira possível. Mais uma pergunta aí, ó, que o pessoal tá falando, nós estamos aqui para responder. Qual deve ser o procedimento quando a herança é deixada a um menor de idade?
Mais uma vez o tutor entra Mas eu acho que... É obrigatoriamente É o a ideia. inventário por via judicial. Então, seja se tiver dívida, se tiver bens, então é obrigatório que seja por via judicial. Só pode ser um inventário no cartório, que é muito mais simples hoje em dia, se não houver pessoas menores de idade ou incapazes. E também tem que estar totalmente de acordo também para que seja no cartório. Se tiver menor, já tem que ir por via judicial automaticamente. Não tem o que fazer, Não né? tem o que fazer. E aí é judicialmente também que se define o tutor. Necessariamente, vamos supor, no exemplo, né? No exemplo que ele não tinha uma pessoa que fosse cuidador dele naquele período. A justiça vai nomear um cuidador para ele naquele período, que seja um parente próximo, que seja um amigo, que seja o próprio irmão dele mesmo, que for maior de idade, e eles vão começar a mover o processo de inventário para que seja feito esse cuidado naquele período. Muito bem. Mais uma dúvida aí, na tela. Se alguém morreu e não deixou nenhum testamento por escrito, mas falou toda a sua vontade ali antes do óbito, vale aquilo que ela falou, mesmo não tendo nada escrito? E aí, doutor? Tem até um dito popular, escreveu, não leu, pau comeu. Será que é assim ou não? Existe, nesse caso, é o testamento não compatível. O testamento não compatível ele é previsto nos testamentos especiais, que são especiais, que é o marítimo, o aeronáutico e o militar. Então, quando o militar está em guerra, que ele está lá naquela peleja, está em campanha, naquele período ele precisa de 3 testemunhas, tem que ser um dos comandantes dele, e ele vai dizer a vontade deles e as testemunhas vão redigir aquele documento. Então, vão redigir aquele documento e aquilo vai valer pela vontade. E isso foi trazido, esse dispositivo foi trazido também para o direito civil, para as pessoas cíveis aqui, que é o testamento não compatível, aquela pessoa que está no hospital, em leito, que precisa fazer essa manifestação de vontade. Ele precisa de 3 testemunhas e as testemunhas vão redigir o que ele falou. E as testemunhas vão assinar conforme aquilo, e depois esse inventário vai ser aberto, vai ser feita a partilha dos bens partilháveis também, né, nesse momento. E se os filhos, eles não concordam aí com a divisão que foi feita no testamento, enfim, por o pai ou a mãe que faleceu? A divisão por testamento, ele só não pode concordar porque necessariamente o testamento ele não envolve a legítima. A legítima é metade de todos os bens. Então, metade de todos os bens, o falecido ele não pode dispor, porque ele necessariamente já é dos herdeiros. Então, se o pai ele dispôs dos bens que não é legítimo, ele falou dos outros bens. Eu quero que um sobrinho faça parte, eu quero doar para um amigo, eu quero doar para uma instituição. O filho não tem o que fazer. Se o pai doou e essa doação ela não é ilegal, porque tem os termos legais todos para quem pode doar, como pode doar, quem pode escrever o inventário, quem pode ser testemunha, se isso não tiver qualquer erro, o juiz vai sempre analisar o testamento em benefício à vontade do falecido, que tem que ser respeitada a vontade dele. Afinal, o testamento é para que a vontade dele prevaleça nesse momento, né? Doutor, e eu já vi uma modalidade, um exemplo, fazenda, casa, olha, ninguém quer morar. Aí deixa no chamado usos e frutos. Como é que funciona? Uso e fruto no inventário. Tá. No caso do uso e fruto, a pessoa não quer utilizar aquele bem, você fala. Não... Isso, na verdade, o que acontece? Eles deixam para todos quem quiser usar a casa. Como se fosse uma casa de praia ali, aquela casa de praia. Olha, todo mundo vai ter direito então e tal, e eles documentam. Ó, todo mundo pode usar. É de todo mundo, ninguém quis partilhar, tipo, olha, vamos vender a casa e cada um vai pegar um dinheiro, né? Tá. Nesse caso, seria, mais propriamente dito, seria o condomínio sobre o bem. Vai ser feito um condomínio sobre aquele bem, que vários herdeiros vão ser proprietários daquele mesmo bem. E todos têm o dever de cuidar e tudo. O usufruto em si, mesmo assim, seria como se aquele bem tivesse o nome de um dos herdeiros, só que ele deixa aquele bem para aquela determinada pessoa e fala, enquanto você quiser usar, você usa, só que você não pode dispor porque o imóvel é meu. Então, ele pode dispor daquela mesma vontade. Seria mais um condomínio mesmo sobre o bem. Muito bem. Agora, nós prometemos também aqui, Carol, que você tem sempre aquele cantinho especial, Karina do Canto. Ela recebeu um legado da costura que ela relembra sempre as suas origens, que você também pode herdar conhecimento, não é verdade? A gente vai fazer um artesanato e saber um pouquinho dessa história. Vamos lá, então? Vamos lá, gente. Ela sempre traz novidade, ela que sempre tem um carinho para os nossos telespectadores. Muito boa tarde. E aí, Cris, tudo bom? Tudo bem, tudo bem. Tudo jóia. E hoje tema herança, né? Quando a gente viu a pauta, pensei, gente, o que será que eu faço no artesanato? Um cofrinho? Né? O que podemos fazer? Agora, muitos pensam, né? Que herança posso deixar para os meus filhos, para minha família, enfim. Eu acho que uma das coisas mais bacanas que a gente pode deixar de herança é conhecimento, é valores, né? Aquelas coisas que a gente lembra com carinho a vida toda.
né? E pensando um pouco nisso, falando ali com o pessoal da produção, eu pensei uma herança que eu recebi, da qual amo e agradeço a Deus todos os dias, que é o artesanato, a costura, né? Desde criança, minha avó sempre estava com máquina de costura, máquina de tricô, e eu me apaixonava por aquilo, eu queria botar a mão, né? Mas não podia. Aí o primeiro dia que me deixaram costurar na máquina grande, nossa, foi uma festa. E minha mãe também, hoje minhas filhas estão em volta, a Cami, a Ivana, até o Davi, né, sem saber o que ele puxa os cabos, pelo menos está ali em volta. Mas é uma forma bem bacana da gente poder ensinar. E aí pensei, o que a gente pode levar? Sim. Você quer aprender a costurar? Olha, eu gostaria muito. A Carol tenho certeza que tem vontade. Não, tem. Eu tenho a Carol tem. Eu tenho vontade de aprender. Eu sempre tenho vontade de aprender. Eu acho muito lindo. A forma com que você também faz aqui é muito cativante, né? Tudo parece ser fácil. Você tem uma linha de fazer muito bem e também tem essa linha pedagógica de poder transferir e tal. Mas antes de a gente colocar a mão, Karina, conta pra gente. Esse sotaque bonito que você tem, que você fala muito bem o português, já vive conosco aqui há um tempão, é brasileira, mas você é de coração uruguaia, né? Então, eu, na verdade, sou uruguaia, né? Uhum. Eu nasci em Montevideo, na capital de Uruguai. Eu estou aqui já mais de 15 anos, 17 anos, se eu não me engano. E os nossos filhos, né, são brasileiros. São 2 brasileirinhas e um brasileirinho. E foi lá no Uruguai que você aprendeu com a vovó? Como é que foi essa questão? Isso mesmo. Então, eu comecei, como te falei, sempre assim, em volta em casa. Eu me lembro, né, lá faz muito frio, os invernos, era pão caseiro, aquecedor e máquina de costura, né? Quando a gente estava de férias, então ficava ali em volta da avó. Eu sou filha única, né? Mas tenho um tio de 1 ano de diferença, então é como meu irmão. E aí a gente sempre estava em volta, assistindo uma TV. Não tinha tanta coisa quanto a hora de internet. Isso nem assistia, né, Cris? Eu acho que na nossa infância. E aí, bom, sempre em volta, vou ensinando alguma coisa para passar o tempo, para que eu não incomodasse muito, porque eu ficava mexendo nos panos. Mas a herança que eu recebi do meu avô, que ele sempre prestava muita atenção no que a gente queria, né? Era retalhos, aí falava, ó, Kari, toma aqui uns retalhinhos para você brincar um pouquinho, deixa a avó costurar. Então, ali eu ganhei uma vez de Dia de Reis, que lá se comemora muito, que seria o Dia das Crianças aqui, né? O dia 6 de janeiro. Ganhei uma maquininha de costura. Gente, de brinquedo. Festa. Foi uma festa, então aí aquietou minha alma, porque realmente eu fazia muita roupa para boneca e costurava muito na mão também, né? A mãe me ensinava, porque nessa época tinha nos colégios, né, oficinas de costura. E depois fui para o colégio, que não fui interna, né? Era externa. Aí voltava todos os dias, lá no Colégio Adventista, em Uruguai. Mas tinha uma oficina de costura. Então, aí eu comecei a fazer minhas roupas. Com 15 anos, fazia vestidos, fazia para as minhas amigas. Tinha algumas amigas que, de repente, os pais não tinham muita condição, a mãe era sozinha e tal. E aí a gente juntar uma graninha, comprar um tecido, roupa para amiga. Então, essa foi sempre assim, uma inspiração muito, muito bacana. Sempre eu acho que quem tem isso em casa, artesanato, costura, sempre tem uma coisa para fazer. Você nunca vai ficar sem um tostão no bolso, né? E agora eu acho que é um tempo bem bacana, porque muita gente está em casa, muita gente está sem emprego e quer alguma coisa que não precisa investir muito, mas poder levar um dinheirinho em casa, né? Então, por isso a dica de hoje, Cris. Coisa boa. Então, você de casa, eu acho linda essa questão, né? Você agora até estava fazendo algum cálculo, o que eu vou deixar para minha família e tal. Olha o legado, a história bonita aqui da costura, do conhecimento. Eu tenho certeza agora está fazendo um dia frio aqui no Vale do Paraíba, em São Paulo. Você fica costurando um pouquinho e vem parte da história, né? O friozinho do Uruguai, lembra um pouquinho da questão dos avós. Não sinto falta do frio, viu? Não. Não sinto, Cris. Eu acho que é a única coisa assim que eu sinto frio. Mas eu acho que a estação te traz essas lembranças, porque combina a costura com o friozinho e tal. Então, mas você já é brasileira, quente. hein? Você já é brasileira aqui, Karina. Já posso dizer que sou brasileira, né, Cris? A nossa diretora está falando que você é até um pouquinho carioca. Ela ama falar isso. Eu sabia que a Patrícia ia falar isso. E quando a gente veio para cá, o primeiro fomos para o Novo Friburgo, né? Que a TV estava lá. Então, assim, minha primeira experiência fora do meu país foi no Rio de Janeiro. Então, assim, amei, porque estava quente, um
calor de morrer, né? Mas acho que já foi meio exagero, porque quando a gente foi chegou... aos extremos, né? O foi frio o do Uruguai, né? o calor do Rio de Janeiro. Exatamente. Mas em Nova Friburgo fazia muito frio. No inverno fazia muito frio, então lembrava um pouco isso, né? Mas foi uma época difícil também, né? Recém-casada, não falava nada de português. E aí, graças a Deus, meu marido falou assim, vou te dar uma máquina de costura. Gente, pronto. sempre foi tua salvação e hoje foi minha você salvação e dos outros, né, Cris? E hoje você também é a nossa teacher aqui da Rede Novo Tempo, tem um canal espetacular. Então, ó, esse legado pode ir para sua casa também aí, ó. Esse aprendizado que ela teve de coração, porque quando é de coração, você sente do outro lado aí que ela faz com muito carinho. E o que a gente vai fazer hoje, Karina? Vamos então, né? Que os artesãos estão querendo saber. Ó, Cris, uma coisa que me ajuda muito no dia a dia da costura é um porta-alfinetes. E eu tenho certeza que quem costura vai gostar de fazer. Porque você pode fazer na mão, não precisa, né, de máquina de costura, ferramenta nenhuma mais que uma agulha, tesoura, um retalhinho de feltro, né? Então, esse aqui... eu já faz um tempão, eu fiz e ensinei no programa, mas às vezes estou gravando e o pessoal fala, nossa, dá para ver de cima, fica tão bonito, né? Então é como se fosse uma rosquinha, né, com glaciado. Aí a gente fica imaginando que um chazinho, alguma coisa doce, né? Quem puder. Eu sei que o Cris não come doce. Eu também não como. Mas, no caso, a gente faz aqui de feltro. Alguma coisinha eu como, né? Mas aí sem... Tirando um pouquinho da lactose. Sim. O mais saudável possível, isso, mas aí é uma dica de um mimo, né? Mais do que um açúcar, mas vai um mimo. Muita saudade de uma rosquinha aí, ó. Olha só, o que eu fiz? Primeiro, gente, como você vai fazer o molde? Pega um copinho, um pratinho, alguma coisa pequena que tiver. Obrigada. E eu faço muitas vezes um molde, se você não tiver um copo perto ali, ou você, de repente, às vezes, você está com preguiça de levantar, está assistindo a Novo Tempo, não quer perder o Entre Família, pega ali uma tesourinha, dobra em 4 pedacinhos assim teu papel, tá? Eu vou fazer meio no oleômetro mesmo. Vou fazer grande para você ver ali em casa. Faz um círculo, tá? Aí você dobra de novo. Pode ser uma tampinha, alguma coisa que você tiver em casa para saber mais ou menos o tamanho que vai ficar. E corta aqui no centro e faz outro círculo, tá? Essa seria a base da rosquinha. Pronto. Como que eu vou fazer o glacê, que seria essa parte coloridinha para deixar ele mais bonito? Então, copia no papel, tá? Esse círculo aqui e depois você faz um desenho. Assim, umas ondas, vamos dizer, né? Para fazer essa parte do glacê, recorta, tá aqui, ó. Vou mostrar esse que eu já trouxe pronto para você ver, tá? A parte do recheio e outra rosquinha. Exatamente. A parte da massinha, o que seria a massinha, né? E a parte do açúcar, glacê, enfim. Bom, aí o que a gente vai fazer? Um retalhinho de feltro, você vê que eu não tinha uns retalhos que vai ficando de outros trabalhos, eu sempre vou guardando. Você dobra e pega uma canetinha para você marcar aqui no tecido, tá? Recorta e já vai marcar aqui o centro também, tá? Eu já marquei aqui, ó. Já trouxe um, tá meio escuro ali. Acho que, não sei se é aqui, mas dá pra ver, né? Bom, uma vez, como que eu corto esse centro aí? Você faz um cortezinho aqui. E sempre bem em cima da caneta, para que ela depois não apareça. Apesar que esse é o lado oposto do tecido, né? Eu vou virar ele para que não apareça. Aí eu marquei já o coloridinho na parte do feltro, que seria o nosso glacê, né? E tenho aqui já um recortadinho. Ó, mesma coisa, tá, gente? Você vai marcar... Não lembro como é que era aqui, né? Ah, não. Agora tem tanta onda que... Bom, não importa. Vou fazer só o centrinho aqui e a gente vai recortar do mesmo jeito. Ai, quero fazer com pressa, não dá. Mas a Karina, mesmo com pressa, ela faz 200 vezes melhor do que eu. Eu já tinha cortado meu dedo. Já. Já me cortei muito, já espetei muito o dedo. Nossa, já fiz tanta coisa. Né? Não, mas é prática, gente. É prática e não é nada difícil. Ó, você vai pôr assim. Então, o que você vai fazer, Cris? Você vai pegar, vou pegar esse amarelinho, porque eu já tenho a linha com o amarelo.
você vai fazer um pontinho que chama casseado. E é super fácil, porque esse aí você faz em tudo que for, almofadinha, essas coisinhas de feltro e tal. Ele é rápido, fica bonito. O que eu usei foi linha de bordar, tá? Que uma meadinha é baratinha. Então, eu dei uma primeira pontadinha e aí depois passo de frente para trás e formo como se fosse um círculo aqui, né? E passo a linha no meio, de novo. Sempre tenta que seja a mesma distância, né, da linha. E aí você vai passando ele todo em volta. Eu tenho ele aqui já passadinho, tá? Porque senão o tempo voa. Se você vê, eu passei tudo em volta, né? Acho que aí dá pra ver. E aqui por fora, com a linha marrom, você vai passar tudo também. Aqui, como que eu fechei? E lá vem bomba, porque eu vou passar a linha e eu quero ver se eu consigo passar. Porque atrás de câmera é fácil, né? Mas na frente não foi passou. de primeira, quero ver. Você queria ter uma expectativa de que ela ia errar alguma coisa. Gente. Cara, uma das coisas que eu mais fazia quando era criança era passar a linha para minha avó. A única coisa que eu faço porque a avó não linha. enxergava muito. Aí fala, e como eu queria ajudar, fala, passa a linha para mim. Aí eu amava, só que agora... Agora, talvez, que eu não enxergo fácil. nem as letras aqui quando eu vou ler das participações, eu queria saber. Agora, eu com certeza ia demorar um tempo. Ia demorar, mas essa vez foi sorte. Vamos lá. Então, ó, eu fechei ele todo, tá? Pronto. Aqui no centro, esse aqui está a caminho de fechar e eu tenho o engimento. Esse que a gente usa para almofadinhas, para bonequinha de pano. Que também é bem fácil de achar, né? Em qualquer armarinho você compra o tanto que você for usar, porque geralmente eles vendem por peso, né? Então, tipo, se você vai fazer uma coisinha pequena que isso aqui, você compra, sei lá, 100, 200 gramas e vem muito enchimento, né, Cris? Fácil, gente. É fácil, não é caro. Então, às vezes a gente tem uma almofadinha que não está usando, só que tem que ser, não pode ser, por exemplo, algodão. Porque o algodão é mais duro. Então, quando você vai espetar... Não fica funcional. Não funciona, a agulha não entra fácil, sabe? Aí até vai compor, mas não vai facilitar. Na hora de você colocar a agulha, não vai dar. Exatamente. Então, aí você vai empurrando um pouquinho. Oba, eu acho que exagerei com a quantidade. Uma rosca muito grande, sabe? Uma rosca bem gorda eu quero. Com fome agora, tá? Deu O frio dá mais fome, né? Dá um friozinho, um chazinho com a rosquinha. Gente. Um bolinho caseiro, um pãozinho. Então, em casa tinha muito pão caseiro, né? A avó fazia tudo caseiro. Ravioli, talharim. E a gente mata a saudade um pouco com isso, né? É que são as lembranças, tem muito a ver com a questão da infância, com comida. E depois a mulher acaba também fazendo o papel em casa, né? Cozinhando. O homem também vai lembrando aquele cheirinho do tempero, carrega um pouquinho. E né? não só a mulher, porque ó, o Nelson, meu marido, faz tudo que é caseiro, pizza caseira. O Nelson faz essas coisas. Faz talharim. Ô, Nelson. Ele Ô, Nelsinho, o que é isso, hein, Nelson? Você está olhando, já sabe. Gente, tá me devendo os talharines aí. Tá devendo aí, olha, com esse friozinho agora, com certeza vai ter em casa, hein? A gente trabalha junto e ele que gosta, né, inventar Eu também, eu faço moda. vários pratos. Vários pratos. Quero ver. Não, na minha mente, né? É a imaginação, né? Coloquei em prática ainda, né? Tem uma imaginação muito solta. Ai, ai. Olha só, aqui eu já preenchi essa parte, tá? Você viu que eu vim até aqui com a linha, porque eu preciso deixar um espaço, lógico, para poder colocar o enchimento. E lá vamos nós de novo. Cris, vamos ver. Essa agulha aqui é mais apertadinha. Vamos ver se eu pego essa aqui um pouco maior. Tá vendo? Agora foi só falar que não deu certo. Vai dar. Vai dar. Pronto. Passou. Passou um só. São dois ainda. São duas meadinhas. Olha, eita, agora não vai. Vou pegar esse, gente. Vou pegar esse, porque senão vai embora o tempo. Isso sim, aí a nossa... a gente tinha uma técnica antes, Karine, que era o seguinte, né? Aquela puxadinha aqui, ó. Então, eu não queria fazer isso, né? Tem que fazer. Aqui é Brasil, gente. Em casa eu vou fazer aqui, ó. Direto, né, gente? Aqui, direto. Aquela puxadinha que é na hora. Com certeza. Brasil faz. Você já fez isso aí, minha senhora? Agora, né? Pensei, vai ficar feio. O Cris vai pensar, nossa, Não. Né? Eu fiquei vontade. Tenho vontade de ver isso aí. Mas funcionou.
precisa, né, já finalizar, mas aí do mesmo ponto, gente, o mesmo pontinho, você vai fechar toda a sua rosquinha. E olha que gracinha como é que ela fica. Você pode brincar com as cores, tá? E depois é só organizar aqui os alfinetes, agulhas, enfim, você vai ter um momento até para fazer uma graninha extra, pode vender ou fazer de lembrança, enfim, para alguém querido. E essa é a nossa dica, Cris. Karina, muito obrigado por compartilhar a sua história. Obrigada, e também muito bom por estar compartilhar conosco sempre esse teu dom que tem discipulado muita gente em toda parte do campo do mundo. Tomara, Tá fico bom? feliz. Obrigadão, viu? Tá bom. Muito bem, agora nós vamos para um breve intervalo. E aí, olha, o assunto hoje é herança. Manda suas dúvidas, o doutor está sentado. A gente vai estar sentado aqui e também na sua casa, viu? E a nossa direção falou que já tem muita gente participando, então por isso que a gente precisa de um intervalo rapidinho e volta já aqui no Entre Família. De volta com Entre Família, hoje falando sobre herança, viu? E para que você não fique aí, ó, com um sorriso lá embaixo, quando esse assunto chegar na sua casa, na sua vida, nós vamos tirar aqui um tempinho para tirar dúvidas referente ao testamento. E o nosso doutor sentado no sofá aqui, o advogado Thiago Rodrigues, vai ajudar a gente a entender um pouco mais. Na tela, então, aqui a nossa primeira situação. O que é um testamento? A gente falou um pouquinho, mas eu acho que é melhor amarrar e voltar nesse assunto para quem está em casa sair daqui sem dúvida nenhuma, Thiago. Sim. O testamento é a manifestação de vontade do de cujus que ele vai dispor dos bens, necessariamente dos bens, os bens oponíveis à partilha. Muitas vezes a pessoa vai só pelo inventário, já direto com a morte, no que nem a gente comentou antes, a pessoa não faz essa programação, não vê como que vai ser a sucessão dela, os bens, como que vai ser a administração de empresas, negócios, como é que vai ficar. No testamento, nas 3 modalidades, ele já consegue discriminar quais bens vão ser para cada pessoa nesse momento. E é a maneira mais segura, mais tranquila de partilhar esses bens, né? Então, a partir do momento que você tem um testamento bem amarrado, é melhor depois, na hora da partilha de bens, né? Vamos diminuir as brigas e discussões aí. Mais uma dúvida aqui na tela. Posso usar o testamento para excluir um herdeiro necessário? E aí? Não, em momento algum. O testamento ele tem várias regulamentações no Código Civil que descreve como que ele tem que ser sido descrito, como que ele tem que dispor daqueles bens. Se tentar, de qualquer modo, usar o testamento para tirar os bens de um herdeiro necessário, a própria lei já determina que ele é necessário porque a parte legítima cabe a ele, não tem como. Existe meio sim, se a pessoa tem interesse de que alguma pessoa não possa partilhar dos bens por algum motivo, existem os meios para que ele possa deserdar essa pessoa, para que ele possa, que a lei também tem os dispositivos, se a pessoa tenta contra a vida daquela pessoa, ele já não vai ser beneficiário com os bens, então tem meios para isso. O testamento não pode ser usado como vontade de tentar fraudar a herança, a sucessão. Se tiver algum motivo legal que comprove que essa pessoa precisa ser excluída do testamento, isso vai ser resolvido de forma judicial, né? Isso. Mais uma dúvida aí, você tá ficando expert no assunto, hein? Olha lá. Posso deixar meus bens para clínicas, projetos, ONGs, enfim, posso? Sim, pode sim. Qual é a porcentagem? Tem que ter uma porcentagem aí, né? Quando a pessoa não tem herdeiro, que ela não tem herdeiro necessário, que ela não tem aquela pessoa que vai necessariamente herdar a herança dela, os bens dela, ela pode dispor totalmente dos bens. Se ela já tiver os herdeiros e ele não for, no caso que a gente comentou anteriormente, ele não for desclassificado por isso, por ter feito caluniado, ou tentado contra a vida, ou ter sido deserdado pelo pai, então ela pode dispor dos bens na metade. Ela vai pegar 50% daqueles bens e ela pode dispor através do testamento para clínicas, para ONGs, para outras pessoas, para a personalidade jurídica, para as entidades religiosas. Pode ser feito sim essa doação de bens assim. Tem total autonomia para isso, né? Mais uma situação aqui na tela, olha lá. A família pode anular o testamento, né? E aí a gente perguntou bastante sobre isso, para que a pessoa fique bem tranquila em relação a esse assunto, né? Sim, a família pode anular o testamento desde que haja algum vício, que haja algum ato que foi praticado nele com eivado de dolo, eivado de lacuna, que vamos supor. A lei descreve que não pode ser redigir o testamento o cônjuge, ou então que não pode redigir o testamento uma das testemunhas, ela não pode redigir. Se houve qualquer fraude, que houve qualquer coisa que aconteceu nesse testamento, ele pode ser anulado, em parte, em todo, ou dependendo do que o juízo naquele momento ele vai analisar para que ele faça essa anulação do testamento, desde que também não venha fringir totalmente a vontade do testador. Se o testador agiu com boa vontade, o juiz vai analisar aquela situação para ver se anula em parte ou em todo.
Entendido. Olha lá, nós estamos aqui, ó, fechando aqui para você entender esse tema, mas você tem dúvidas ainda, por isso nós vamos colocar aqui na tela para o nosso advogado responder para você. Na tela aqui, interações no Entre Família. E quem está falando, chegando aí a Conceição Mello, olha, tive um namorado por 17 anos e ele veio a falecer. Tem algum direito em seus bens? Não morávamos juntos. É uma situação bastante peculiar. Existe, pode ser que tenha bem direito, pode ser que não, né? Que nem no direito a gente costuma falar que nós estudamos vários anos para poder falar que tudo depende. Porque no caso da Conceição vai acontecer o seguinte: se ela tiver corroborado para que algum bem seja conquistado, ela, por mais que não mora junto, não quer dizer que não morou junto não tenha direito à herança, não tenha direito a essa partilha dessa herança. Se ela corroborou financeiramente para que algum bem seja adquirido, ela pode, assim, entrar na linha de sucessória. Se ela não morava junto com ele, mas de algum modo ela era dependente dele, estava inscrita em declaração de imposto de renda, estava inscrita em plano médico, ela era dependente dele, ela consegue por via judicial, ou então que seja feito ali de acordo com os parentes, os herdeiros ali naquele momento, que ela venha também ter direito a algum bem da herança. Entendido, olha lá, depende. Em resumo, depende da situação. Tem que buscar apoio jurídico aí e levar em consideração essas situações. É a Nanda falando, boa tarde. Minha irmã mora no imóvel da minha mãe. Se a minha mãe falecer, o imóvel será só dela e não de outros irmãos? Uma pergunta recorrente aí. Né? Nós falamos disso pouco atrás, a gente estava ali. Não vai ser só dela. O bem vai ser seu também, pode ficar tranquilo que a lei vai resguardar seu direito. O bom é que vocês tenham um bom convívio para que ela, não tendo outra casa para poder ir, possa dar um tempo para poder ela sair da casa e se dispor daquele imóvel. Se vocês não conseguirem, vai por via judicial, o juiz vai determinar um prazo hábil, vai fazer a sucessão normal para vocês. E divisão desse bem. A Janete está perguntando aqui, olha, quando a minha filha se casou, construiu uma casa sobre a minha propriedade. Após 7 anos de casada, ela faleceu e deixou um filho. Em seguida, meu genro se casou novamente. Eu quero saber que direito esta nova esposa tem sobre o terreno que continua documentado no meu nome e do meu esposo. A família teve uma nova configuração aí. Nesse caso, tem uma recomposição familiar, tem que se observar a data do casamento e o que foi construído, o que foi edificado sobre aquele imóvel. Há sim o direito de sucessão quando você, naquele mesmo imóvel, no novo casamento, ela pergunta dela sobre a nova esposa, se você constrói, se edifica ou se você consegue melhorar aquele imóvel em valor aquisitivo. Esse valor, ele pode sim ser partilhável através de alguma sucessão. Mas se o imóvel continua aquele mesmo imóvel, no mesmo local, por mais que foi construído no seu terreno, o valor que foi edificado naquele local, mas é o terreno da minha mãe, a gente construiu. A gente consegue dividir por via judicial isso daí, de saber quanto que foi aquele valor que foi empreendido naquilo para que seja aberta a sucessão. Dividido certinho em relação aí aos tempos aí da participação de cada um. Mais dúvidas aqui na tela, você está perguntando? Tem o doutor aqui para responder, hein? Não perde tempo não. A Zelinha está falando, olha, sou filha única e meus pais estão se separando. Caso ele se case novamente e tenha outros filhos, ele pode me deserdar, colocando tudo em nome de outros filhos? A Zelinha aí está se preocupando aí com o futuro. Isso é uma preocupação que existe em muitas pessoas quando não consegue ter esse bom convívio e, infelizmente, as situações familiares acontecem muito isso hoje. Isso não é possível. Os casos de deserdar um filho, de tirar a herança dele, está descrito no Código Civil, e se você tiver uma conduta compatível, mas você não tenha cuidado, não tenha contato com seu pai, não vai ser deserdada. Os novos filhos, consequentemente, vão partilhar os bens juntamente com você, observando a data que foi adquirido cada bem conforme o novo regime de casamento. Muito bem. Fica tranquila, Zelinha, vai dar tudo certo. Bora lá, quem está falando agora é anônimo, e tudo bem, viu? Pode mandar sua pergunta, importante você continuar participando aqui. Minha sogra morreu e meu cunhado não quer vender o apartamento para ajudar a minha cunhada especial, olha lá. Ele pode ser obrigado pela justiça a vender esse apartamento? Sim, pode sim. A partir do momento da abertura do inventário por via judicial, porque tem uma pessoa especial, vai ter que ser por inventário judicial. O próprio juiz, naquele período que vamos supor que ele esteja, né, que não ficou claro se ele está no apartamento, se ele estiver no apartamento e não queira vender, ou se o apartamento está fechado, se ele é o responsável por isso, ele vai ter que indenizar a família até durante o próprio período de inventário. O juiz pode arbitrar um aluguel porque ele vem dispor e as pessoas daquele bem não venham a perder também a renda que poderia gerar aquilo. Aí, com o fim do inventário, o juiz determina a venda. A venda vai ser feita, pode ser feita no próprio processo ou fora do processo. A venda no processo, o novo comprador deposita no processo, o juiz define a cota de cada um. Muito bem, olha só, hein?
Você está tendo aqui, olha, um atendimento assim personalizado para a sua situação aí. Anônimo também. Sou casada e temos um filho. Meu marido teve um filho fora do casamento. Temos uma casa. Como fica essa herança? Podemos deixar somente para o filho do casamento? Não, se você tivesse nascido até 1916, por aí na vigência do outro código, poderia, porque os filhos fora do casamento não faziam parte da herança. Graças a Deus, o novo entendimento do Código Civil 2002, que já vinha esse entendimento anterior, filhos havidos fora do casamento fazem sim menção à herança, porque o filho não tem culpa das outras ações que aconteceu. Então, o filho tem que participar da herança e é obrigação, sim, que seja partilhado os bens dele devidamente na sua própria cota. Cada um com a sua parte. Bora lá, mais interações aqui. O pessoal tá mandando bem, vocês estão de parabéns. Olha, de Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul. Adriana falando da terra que tá um gelo, hein? Gostaria de saber se uma tia que não tem filhos pode deixar um testamento para um único sobrinho, sendo que ela tem 4 outros sobrinhos. Pode ser disposto da maneira que ela quiser, tendo em vista que ela não tem herdeiros necessários. A linha colateral não necessariamente é obrigatória haver a doação, haver a sucessão nesse sentido. Então, por meio de testamento, ela pode dispor do imóvel como bem lhe prouver. Pode, então, entregar para um único sobrinho aí a herança. Adriana, Ana Cristina falando aqui, olha, gostaria de saber se em caso de comprar um carro, a dona falece. E como fica para revender esse carro se está no nome da falecida? Como é que faz para mexer nesse processo aí? É bem simples esse procedimento de venda de imóveis e imóveis, até mesmo no processo de inventário. Vai ter que ser necessariamente aberto o inventário, se tiver por via judicial, se tiver alguma pessoa incapaz, ou então menor de idade. Se for por via judicial, é tão rápido que não precisa dessa determinação. Mas por via judicial, muitas vezes você precisa, o carro está parado, vamos vender. Pode comunicar ao seu advogado, ele vai pedir para o juiz que eles peçam uma autorização, alvará, para que ele possa ser vendido esse carro e transmitido a terceiro. O valor vai ser devidamente depositado nos autos. Ana Cristina, depois só mandar aqui pra gente o cachê do... Não, tô brincando, é de graça. É de graça, continua falando aí. Janice, minha mãe tem 7 filhos, todos casados e com casa própria. Mas minha mãe quer passar a casa para o nome do meu irmão mais velho, enquanto ainda ela está viva, né? Isso é possível? Vai alterar alguma coisa aí no final? Não, mesmo em vida, as doações que se faz para cada filho pode até se confundir com antecipação da legítima. Isso não tem como isso ocorrer se houver apenas uma casa. Se ela tiver várias casas, ela não comentou com a gente, tiver várias casas, ela pode doar uma casa assim para outra, respeitando a metade. A metade dos bens é chamada legítima e isso não se mexe, até em vida, para poder não ter isso. Se caso ocorrer isso, você tem um prazo hábil que a lei determina para você anular essa doação e, consequentemente, trazer isso aí depois para o patrimônio, futuramente meiado no inventário. A casa é única, então, se tiver apenas uma casa, não tem como mudar essa realidade. Júnior perguntando aqui, olha, quando o imóvel é rural, o proprietário faleceu e este imóvel está sendo usado por terceiros, o inventariante pode assinar a anuência sozinho? Não, desde que tenha o processo de inventariante, então vamos ter um processo de inventário. Ou o inventariante ele tem que promover todos os cuidados necessários para que aquele bem não pereça, para que aquele bem venha produzir. No caso do imóvel rural, deve ter plantações animais. Ele não pode dispor daquele bem sem autorização judicial. O juiz ele vai analisar também a intenção e a vontade dos outros herdeiros na disposição desse imóvel. Só vai cuidar ali do espaço, né? Mais interações, é isso aí? Olha só, olha, nós tiramos sangue do advogado, viu? Tem mais, você mandou suas dúvidas, quem sabe daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente já vai responder a sua dúvida. Então não sai não, corre, bebe uma água, respira fundo e no Entre Família nós estamos aqui para responder as suas dúvidas. É rapidinho, voltamos já já. O intervalo foi rapidinho, já já nós vamos sanar as suas dúvidas aqui. Você está falando de herança e tal, né? E é muito bom a gente ter esses parâmetros aqui, não é toda hora que você tem uma consulta com o advogado. Agora, de repente, o negócio na família aí, aquela questão do legado, que a gente viu aqui com a Karina, né? Tão bonita, aprendeu com a avó, com o vô, ganhou uma máquina de costura. O que você tem deixado, né, para a família, um legado? Que tipo de legado? Cris, é o seguinte, não dá tempo de legado aqui, minha filha. Eu acordo rapidinho aqui, já tenho que lavar roupa, não sei o quê, eu tenho que trabalhar, agora a pandemia, não sei o quê. Não tem tempo de nada, mas olha, princípios básicos. Tem conversado com a família? Tem lidado com as emoções? Como é que está o casamento? Tem falado de amor? Como é que está essa questão? O amor acabou e agora? Cris, é tanta coisa que você falou, deu até vontade de desistir, não desiste. Vai ser rápido, mas vai ser incisa aqui, ó.
Sente só, consulta rápida porque é de graça e essa revista vai para sua casa. Tá aqui, ó, Entre Família. Aqui nós temos 15 temas especiais para você ficar com a família ali, ó. Perfeita nunca vai ser aqui, né? Mas você vai tentar conversar um pouquinho mais, lidar com os filhos para suavizar ainda mais um tempo de pandemia. Você vai ligar agora para o 0 operadora 12 21 27 31 21, tá bom? Ou mandar um WhatsApp agora para o 12 9 8244-4449. Essa revista é de graça. Porém, nós estamos vivenciando o momento agora da greve dos Correios. Então, você pode adquirir essa revista de graça também da forma digital, no site biblia.com.br. biblia.com.br. Não tem correio agora, não tem importância. Vai chegar na sua casa de forma digital aí e você vai deixar um legado, porque você vai organizar e vai conversar sobre tudo, porque aqui, ó, você aprende até de diálogo. Está pensando o que no nosso programa? E vamos voltar, porque eu sei que você de casa está perguntando. Então, como a gente sabe da necessidade, vamos aproveitar o doutor. Com certeza. Vamos lá, você está mandando suas dúvidas? Nós temos aqui um especialista para responder sobre este assunto, hein? Na tela, sua interação agora aqui no Entre Família. Tá chegando. Vamos ver quem que vai participar agora aqui, ó. É a Patrícia. E aí, Patrícia, é carioca também, como a nossa diretora? Não, acho que não é. Ó, somos 3 irmãs. Meus pais moram na casa e atrás tem um terreno. Minha irmã mais nova construiu uma casa nesse terreno depois que casou. Meus pais desmembraram o terreno e colocaram no nome dela. Quando meus pais morrerem, como vai ficar a divisão da casa dela e a dos meus pais, do que os meus pais moram? Muito comum também acontecer essas questões aí. E aí você dividiu um bem para um filho só. Sim, ela vai ter que observar nesse período agora que a nova vai ter que fazer uma divisão, o inventário vai ter que abordar todo esse imóvel, por mais que ele foi desmembrar, tem que observar o período também que ela pode, quanto tempo foi feito. Foi feito há muito tempo, então infelizmente o direito dela pereceu de que requerer que aquele imóvel integre ao patrimônio. Se for uma coisa mais recente, ela pode requerer que esse imóvel ele possa ser totalmente inventariado para todos, por mais que o outro construiu lá naquele período. E tem um limite de tempo, doutor? Tem um limite. Quanto tempo é? Se não me engano, a partir de 2 anos que você tem conhecimento do fato, você tem que impugnar o fato. Que nem vamos supor, o inventário, o testamento. Para você anular o testamento, você tem 5 anos da abertura dele. Então, cada fato tem seu período. Nesse caso, se eu não me engano, são 2 anos o período que ela tem. A partir do momento que ele doou um bem, que ele fez uma disposição para ela, que tirou do patrimônio dos outros filhos, ele tem do conhecimento desse fato, ele tem uns 2 anos para poder impugnar, para poder anular essa doação e vai requerer só aquela cota dela. Mesmo o pai em vida, por exemplo. Mesmo o pai em vida. Vamos supor, o pai não pode preterir um filho em virtude de outros. Todos os filhos são iguais. Claro, ele pode, se for, vamos supor, ele tem esse imóvel, mas tem outros imóveis, então ele pode dispor. Mas se for dentro da legítima, ele não pode tirar a parte de um ou de outro. E quando ele falecer, se mantém o fato dele ter mandado, doado essa parte para o filho dele, para um único filho, mesmo passados 2 anos, enfim, passou anos já que a pessoa está ali, e aí? Se passou todo esse período, no inventário agora, já passou o período de reclamar, então o inventário vai abordar só a casa dos pais agora. Entendi. Aquela casa lá, consequentemente, aquela casa vai ficar só para eles determinadamente, por mais que o imóvel, naquele terreno urbano, ele foi rachado em si. E nesse caso agora, um acordo de cavalheiros, por exemplo, essa irmã que já ganhou a parte, ela pode abrir mão do restante da parte dela, no caso, já que ela já pegou parte do terreno? Sim. Ela pode abrir mão diante de um... Ou não, né? Pode. No direito você pode abrir mão da herança, você só não pode abrir mão de suceder, de dispor, mas você pode abrir a mão de receber. Entendi. Só que ela tem que observar também se essa irmã que mora naquele terreno, ela vai abrir mão da parte da herança dela. Então ela vai abrir em cotas para aquelas irmãs e elas vão suceder naquilo. Entendido. Mais dúvidas aqui no Entre Família. Nós estamos aqui em consultas, hein? Parabéns. Júnior falando aqui de novo aqui com a gente, olha lá. Muito bem, o Júnior está falando o seguinte, quando o imóvel é rural, o proprietário faleceu e esse imóvel está sendo usado por terceiros. Acho que nós respondemos esse... Já foi? Já respondemos o Júnior aí, falando dessa questão rural, né, que aí tem uma pessoa inventarista e tal, e ele pode... Tem que cuidar do imóvel. Cuidando do imóvel até ele ser determinadamente inventariado e dividido entre os herdeiros. Exatamente. Tá bom, Juninho, já tá respondido, fica tranquilo, tá? Juninho, vai dar tudo certo. Mais uma participação aí na tela. Quem está vindo agora, está chegando. O Júnior voltou de novo. O que foi, Juninho? Hã? Ele quer responder. Não, Júnior, não vai.
Não, e convida a gente para a fazenda então, Júnior. Convida a gente para o imóvel que a gente vai, de repente leva até o advogado, um café da tarde aí, vê um negocinho para a gente, um bolinho, vai dar tudo certo. Vai voltar. Isso. E aí, Juninho, vai vir de novo? Ó, aí tá aí o Júnior perguntando de novo. Não, agora Não, é a Jéssica. É a Jéssica agora. Minha avó morreu há 2 anos e os documentos ficaram com a minha tia, que o marido é advogado. Eles se recusaram a entregar os documentos para meu pai fazer o inventário. Como agir? Sendo que eles não têm os documentos. E agora? Não têm acesso aos documentos para fazer o inventário. Essa é uma coisa que acontece muito hoje em dia. É mesmo? Muito, acontece muito. Até hoje em dia as pessoas acham que é impossível você conseguir algum documento, que é a coisa mais simples você conseguir esse documento. Ela vai ter que abrir, já que ele pegou o documento, quer dizer que não tem acordo, vão ter que ir para o inventário por via judicial. No inventário, quando você abre o inventário no período certo, o juiz ele vai falar para você, ó, vem e presta as primeiras declarações. O que é as primeiras declarações? Fala para mim tudo que você tem, quem são os herdeiros, delimita tudo, mostra tudo para mim, são as primeiras declarações. Nesse momento, ela vai ter que falar para o juiz, eu não consigo te prestar as primeiras declarações, porque fulano, meu tio, está com impostos documentos. Então, o juiz vai chamar ele para poder fornecer os documentos. No momento que ele continue não fornecer os documentos, o juiz ele pode, se ela indicar, ela vai saber, o sítio é aquele período assim, mais ou menos. O juiz oficia o determinado órgão para que ele forme o cartório de registro de imóveis. Existe o imóvel, a matrícula de quem? E o próprio juízo, através do pedido da parte, ele vai promover os atos para poder trazer os documentos para que seja inventariado. Só que ela pode ter uma tranquilidade que isso nunca vai acontecer dela não conseguir ter esse imóvel, a não ser que ela deixe para lá. Mas se ela for atrás aí na justiça, vai conseguir. Não importa o documento não, minha filha. O negócio é ir atrás da justiça, né? E a gente demora, né? O brasileiro tem essa coisa de, eu não vou processar ninguém, não vou entrar na justiça. Vai, minha filha, está aqui. Você viu que o advogado está aqui para te dar orientações importantes. E hoje, hein, Cris, nós saímos daqui com tanta informação. Eu sei. A minha foi o seguinte, pelo menos dívida não vai ser dada. Pronto. Eu vou levar isso aqui em suma. Central, outra questão também. Do programa. Não deixa a água bater no pescoço para tomar uma decisão. Começa a conversar. E outra questão é que a água já está batendo aqui, porque o tempo está terminando o nosso programa. Então, doutor Tiago, muito obrigado mais uma vez por estar conosco, outras vezes online e agora presencialmente aqui. Eu agradeço, disponha sempre, estou sempre aqui disposto para poder ajudar vocês no incentivo a que a família se cuide e comece a se programar para as necessidades que vierem. Muito bem. E harmonia, né, gente? Nós queremos harmonia, paz, tranquilidade. E é por isso que agora o pastor Alceu vai dar uma mensagem especial para mim e para você. Boa tarde, pastor. Boa tarde, Carol. Boa tarde, Cris, doutor. Você sabe que a Bíblia, ela fala 55 vezes sobre herança. No Novo Testamento, 17 vezes, e o restante no Antigo Testamento. Se você se lembrar, há um texto da Bíblia que diz assim que os filhos são a herança do Senhor. E a gente falou muito, 2 palavrinhas aí, eu vi o Cris falando, herança, legado. A herança é um bem que você deixa no dicionário informal, tá bem? Estou falando do dicionário informal. A gente falou bastante do termo jurídico. No dicionário informal, herança é aquilo que você deixa de bem para o outro. Então, Deus te deu um bem, filhos, eles são a herança do Senhor. Agora, legado é aquilo que você deixa para muitos, então, para a sociedade. Por isso que Deus fala da herança na Bíblia. Se você olhar o capítulo 6 do livro de Deuteronômio, Deus vai dizer assim, olha, você vai ensinar o teu filho andando com ele, quando ele estiver sentado, quando ele estiver em pé, você vai ensinar, porque Deus queria e Deus quer que passemos um legado espiritual para os nossos filhos. Por quê? Aí o todo vai ser beneficiado. Todas as pessoas da terra vão ser beneficiadas. É aquilo que Deus prometeu a Abraão como herança. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Por quê? Herdariam um legado de espiritualidade, um legado de fé. Então entenda, legado é aquilo que fica para a sociedade. Por isso, a nossa família é o legado de Deus para a sociedade, do bem, da luz e, como diz a Escritura, de sal da terra também. Aqui no livro de Salmo, no capítulo 16, o verso 6, há um texto aqui que me chama muito a atenção e eu tenho quase que gravado na minha memória. Diz assim o salmista Davi, cai-me as divisas em lugares amenos,
é muito linda a minha herança. O que eu quero dizer para você? O que eram as divisas no tempo de Davi? Eram cordas que eram colocadas na distância e na largura do terreno, da propriedade, quando a pessoa iria tomar posse do seu terreno. Quando ele chegava na frente do terreno, as cordas caíam, e ele falava assim, olha, caem-me as divisas, cordas, e eu vejo que a minha herança é muito linda. Talvez você não tenha bens nessa terra, talvez tenha. Eu quero dizer para você, a melhor herança que nós temos é o reino dos céus. Deus outorgou, compartilhou, deu-nos de presente por meio de tudo aquilo que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Então, olhe para a tua herança e fale como Davi, a minha herança é muito linda. E qual é a tua herança? A felicidade eterna. Amém, pastor. Muito obrigada. Você continua ligadinha aqui com a gente todas as tardes, às 2h30 começamos esse programa, mas eu vou te dar já um spoiler do que você vai ver aqui amanhã, viu? Olha só, muitas coisas foram tiradas da gente com essa pandemia, né? Uma delas foi o entretenimento. E aí você pensou, entretenimento não é necessário, não. Pronto, tá pirando dentro de casa, né? Não vê a hora de sair um pouco, ir num parque, passear, ir num shopping, não sei o que você quer fazer, mas não consegue se mover mais. Será que o entretenimento é tão desnecessário assim? Superficial? Será que é vaidade? Será que a gente pode ter outras formas de entretenimento agora com essa pandemia? Aprendemos outras formas de entretenimento? Olha, é amanhã aqui no Entre Família e nós contamos com a sua participação, viu? O Entre Família, ele dá espaço para um programa cheiroso, aconchegante, que é o Vida e Saúde. É verdade, Carol. E olha só, você já ouviu falar na hidroterapia? Tratamentos naturais para ajudar você na sua imunidade. Isso e muito mais no programa de hoje. Não é verdade, Teru? Boa tarde. Isso mesmo. Agora você falou certinho, Cris. É hidroterapia. Tem gente que confunde com hidroginástica. A gente vai descobrir os benefícios dessa terapia, que são muitos. E muita gente, pouquíssima gente, na verdade, acaba fazendo uso dessa terapia. Tem especialista aqui para falar sobre isso. A gente ainda acompanha mais um capítulo do Destino Vida e Saúde. Vamos lá para a Bahia, descobrir um esporte radical e o Murilo. Vamos ver se o Murilo vai fazer bonito, vai ser surf hoje, tá? E ainda vamos fechar com chave de ouro o programa de hoje. Vai ter bolo de cacau com calda quente de morango. Eu vou receber aqui convidadas especiais, as editoras do Revista, Darcy Visan e Gabriela Frontini aqui para comer essa delícia. Mas que delícia. A Darcy já disse que vai dar um pedaço dela para mim. Calda de morango. É. Olha só, calda de morango com o Murilo levando caldo na praia lá de Salvador. Olha, eu não perco esse programa. Gente, negócio ali. Eu não perco esse programa por nada hoje, hein? Quero aprender. É isso aí. Teru, brigadão. Até já já. Até mais. Ah, Teru, só quis deixar a gente assim, ó, passando, mas não fica passando vontade não, menina. Faz na sua casa. Bolo de cacau, lá, quem sabe se você não tem um ingrediente morango, ou outro. Você... Um chazinho meio azedinho, sabe? Esses dias o morango tava barato, eu não sei porquê. Tava em conta. Será que foi só aqui? Não sei, na época. Será que é época? Ah, tem que saber agora. Tem que ficar esperto, tá chique hein? agora analisando época de morango, gente. Porque eu aprendi aqui no Entre Família, né? Será que é época de morangos? Aonde? Não sei o quê. Sou quase uma cozinheira. Seu coração que tá batendo forte. Isso aí é coisa que o coração gente, tá batendo até amanhã. forte.